Presta atenção porque Dona de Mim está construindo uma virada silenciosa que muita gente ainda não percebeu. Não é uma explosão, não é um escândalo imediato, não é uma revelação típica de novela. É algo muito mais sutil, muito mais psicológico. Tudo está caminhando para uma única pergunta. Uma pergunta que ainda não apareceu na tela, mas que está sendo preparada capítulo após capítulo. E quando ela finalmente for feita, nada vai continuar do mesmo jeito. Desde que Ellen reapareceu, Léo assumiu uma postura que para o público parece quase irrepreensível. Ela tenta ser racional, evitar conflitos, proteger Sofia de qualquer impacto emocional mais forte. Por fora, isso soa como maturidade, como cuidado, como amor. E é exatamente por isso que essa decisão passa quase despercebida. Só que a novela não constrói esse tipo de comportamento sem um preço escondido. Léo decide sozinha que o melhor caminho é controlar o tempo da verdade. Ela escolhe quando falar, quanto falar e principalmente o que deixar para depois. E o problema não é a intenção. O problema é a consequência. Porque toda vez que alguém assume esse controle, cria um desequilíbrio que mais cedo ou mais tarde vem à tona. E a novela começa a mostrar isso em detalhes pequenos, quase invisíveis para quem assiste distraído. Conversas interrompidas. Mudanças sutis de assunto. Respostas que não são exatamente mentiras, mas também não são completas. Léo evita o confronto direto porque acredita que está protegendo Sofia. Só que sem perceber, ela está criando um silêncio pesado. E esse silêncio não some. Ele se acumula. Aqui entra um ponto importante que a novela vem trabalhando com muita inteligência. Léo não está mentindo, ela está adiando. E adiar a verdade em Dona de Mim é quase sempre mais perigoso do que mentir. Porque cria expectativa, cria sensação de engano e, principalmente, cria uma pergunta que cresce em silêncio. Essa pergunta ainda não foi feita, mas ela já existe. Samuel começa a sentir esse clima estranho. Ele observa, cruza informações, percebe que algumas explicações não fecham completamente. Ele não confronta Léo, não explode, não acusa, mas guarda. E quando alguém guarda demais, é porque está juntando peças. E Sofia? Sofia é o centro de tudo isso. A novela deixa cada vez mais claro que ela percebe mais do que os adultos imaginam. Ela não entende todos os detalhes, mas sente quando algo está errado. Criança percebe clima, percebe tensão, percebe quando os adultos mudam o tom de voz ou evitam certos assuntos. Quanto mais Léo tenta blindá-la, mais Sofia sente que existe algo sendo escondido. E isso cria um sentimento perigoso, a mistura de desconfiança com culpa. Sofia começa a achar que talvez o problema seja ela. Que talvez exista algo que ela não pode saber. E é assim que a pergunta começa a se formar, mesmo sem ser dita. Outro elemento que agrava ainda mais essa situação é Hudson. Ele é instável, inseguro, fala demais e se contradiz com facilidade. Mesmo quando Ellen tenta sustentar um discurso mais emocional, Hudson deixa rastros. E Léo acredita que consegue administrar isso, que consegue controlar os danos. Só que ela está sempre apagando incêndio, nunca prevenindo. Cada situação mal resolvida empurra essa pergunta um pouco mais para frente. A novela constrói essa tensão sem pressa. Não é barulho, é silêncio. Não é confronto, é adiamento. Não é escândalo, é expectativa. Tudo aponta para o momento em que alguém vai ligar os pontos sozinha. E tudo indica que esse alguém será Sofia. E quando isso acontecer, não vai ser uma explosão clássica de novela. Não vai ter grito, tapa ou revelação bombástica. Vai ter algo muito mais forte. Uma conversa curta, direta e emocionalmente devastadora. Porque a pergunta que vai mudar tudo não será sobre Ellen. Não será sobre o passado. Não será sobre erros antigos. Agora presta atenção. Porque aqui está o ponto que sustenta todo esse arco. A pergunta que vai destruir essa relação não é, o que aconteceu? Não é, por que isso foi escondido? É, por que você não me contou antes? Essa pergunta muda completamente o jogo porque desloca a dor. A culpa deixa de estar na mentira inicial e cai em cima do silêncio de quem deveria proteger. E em novela, silêncio dói mais do que qualquer verdade dura. Quando essa pergunta surgir, Léo não vai ter como responder com discurso emocional. Não vai adiantar justificar intenção. Não vai adiantar dizer que fez por amor, porque o estrago já terá sido feito. Confiança quebrada não se reconstrói rápido, e às vezes não se reconstrói nunca. A decisão de Léo parece certa agora porque evita sofrimento imediato. Mas ela está construindo, passo a passo, uma dor futura muito maior. Dona de Mim está preparando exatamente esse tipo de virada, aquela em que ninguém é vilão declarado, mas alguém precisa arcar com as consequências de ter decidido por todos. Agora eu te pergunto,
Você acha que Léo está preparada para ouvir essa pergunta quando ela finalmente for feita? Ou acha que esse silêncio já selou um destino que não tem volta? Comenta aqui porque quando essa pergunta aparecer na novela, nada, absolutamente nada, vai continuar igual.